Bem, turminha, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 4 do módulo 2, na página 285, que fala sobre contrastes nas paisagens agrícolas. As paisagens agrícolas apresentam muitos contrastes, alguns deles em razão dos tipos de cultivo e do uso de diferentes tecnologias na produção. Vamos estudar alguns exemplos. Como o primeiro exemplo, ele fala que, em geral, nas pequenas propriedades rurais, a atividade agrícola é desenvolvida com técnicas tradicionais de cultivo, ou seja, com o uso de instrumentos simples, como o arado puxado pela força de animais e trabalhos manuais. Então, nessa primeira técnica, como as propriedades rurais são pequenas, eles utilizam materiais simples, como o que está mostrando na imagem, que é um arado puxado pelos animais para cavar, abrir a parte para plantar, né? Cavar e conseguir plantar. Então, como são propriedades pequenas, eles utilizam esse tipo de instrumentos. Na segunda imagem, ele fala: a agricultura também pode ser desenvolvida como técnicas modernas de cultivo, ou seja, com maquinários de tecnologia avançada, como semeadores e colheitadeiras. Em geral, esse tipo de agricultura desenvolve-se nas medidas de grandes propriedades rurais. Então, qual é a diferença, tia Andressa, da imagem de cima e da imagem de baixo? Na imagem de cima, ele mostra pequenas propriedades rurais que utilizam serviços simples, serviços manuais. E já nas agriculturas grandes, nos terrenos rurais maiores, né, que desenvolvem grande quantidade de frutas, alimentos, essas coisas, as agriculturas maiores, eles têm as medidas tecnológicas, como a semeadeira e as colheiteiras, né? Bem, na página 286, é uma atividade que vocês vão realizar de acordo com o tema que a gente estava falando. Na página 287, ela fala sobre terras indígenas e os quilombolas, que a gente vai ler um pouco sobre isso. No espaço rural, além das propriedades agrícolas, existem áreas ocupadas por povos tradicionais que apresentam um modo de vida muito característico e sua cultura, né? Então, além da população rural que lá trabalha, que lá vivem, cuidando das plantações, também existem os indígenas, né? Vamos conhecer o exemplo dos indígenas e dos quilombolas. Muitos indígenas do Brasil vivem organizados em aldeias. As aldeias ocupam terras em gerais, localizadas em áreas de florestas reconhecidas pelo governo federal como território indígena. Nesse território, os indígenas têm o direito de viver e de explorar a terra por meio de cultivo de produtos, da agricultura ou da coleta de frutos e raízes de extrativismo. As comunidades quilombolas são áreas de terra no espaço rural formado por antigos quilombos. Essas comunidades estão presentes em várias partes do Brasil e não são constituídas por pessoas que preservam diversas tradições e costumes herdados de seus antepassados africanos. De modo geral, tudo que é produzido na comunidade é dividido entre seus integrantes. Uma parte considerável dos produtos da agricultura, por exemplo, é consumida pelos quilombolas e o resto é comercializado na cidade. O que são quilombolas? Povoados que se estabeleceu em áreas do espaço rural de difíceis acessos para receber africanos escravizados que fugiam de maus tratos e da escravidão nas fazendas. Então, isso são os quilombolas. Eles recebiam esse tipo de população para morar lá, né? Então, eles plantavam, colhiam, partes iam para ele, outras partes eles comercializavam para ganhar o seu próprio dinheiro, né? E na página 288 também é uma atividade que vocês vão realizar no livro, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.